ao Senhor, queridos e amados irmãos, professores e alunos da Escola Bíblica Dominical. Você está no IAD TV e hoje nós estaremos aqui lecionando, trazendo a pré-aula da lição número 7, Instruções sobre o comportamento da igreja. Eu sou o evangelista Anderson Fábio e nesses minutos aqui nós estaremos discorrendo um pouco sobre esta lição abençoada deste domingo da Escola Bíblica Dominical. O texto principal da nossa lição traz 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12, que diz da seguinte maneira: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Então este é o texto principal e nós estaremos tratando do texto bíblico aqui em 1 Timóteo capítulo 3, do versículo 14 ao 16. São apenas 3 versículos que o autor da lição estará discorrendo aqui em relação a esse tema tão glorioso que é a instrução para a igreja. Vai pegar a questão do evangelho, vai pegar algumas instruções e vai pegar também a questão do próprio Paulo se direcionando ao seu discípulo Timóteo. Então nós vamos aqui no nosso primeiro tópico, que é o propósito de Paulo. Aqui eu não entrei na introdução justamente porque a introdução ela só dá uma abrangência geral do que é o texto. Então você pode ler a introdução com seus alunos e dar uma abrangência principal aqui do que nós iremos tratar aqui. Mas o primeiro tópico, o propósito de Paulo, vai trazer como primeiro subtópico uma palavra pessoal. Isso porque ele vai tratar do versículo 14 que diz assim: escrevo-te essas coisas esperando ir ver-te depressa. Então aqui o autor da lição, ele vai focar de que agora Paulo, ele se volta novamente para um aspecto mais pessoal, se direcionando diretamente para Timóteo. Por isso que ele diz, escrevo-te essas coisas. E falando também da intenção de Paulo de estar visitando Timóteo, estar indo até Timóteo, ver Timóteo depressa, porque Paulo, nesse momento, nessa abrangência que está escrevendo esta carta, ele está provavelmente ali numa viagem pela Macedônia, então ele tinha a intenção de retornar à Ásia, onde Timóteo estava provavelmente ali em Éfeso, e para estar visitando o seu discípulo, para estar tratando das questões relacionadas os próprios assuntos que ele está tratando aqui de uma maneira muito mais precisa, porque nós vimos nas lições passadas a respeito dos falsos mestres, nós vimos algumas orientações relacionadas a presbíteros e a diáconos, e a intenção de Paulo era justamente tratar dessas questões pessoalmente com Timóteo, mas enquanto isso não acontecia, ele vai falar diretamente com Timóteo, dizendo, olha, eu estou escrevendo essas coisas, mas a minha intenção é ir até você, né? Sair da onde ele estava, provavelmente na sua viagem que ele estava, até o texto vai dizer aqui, ele passou por Creta, por Mileto, foi até Troade, saiu de Troade, foi para Macedônia, e daí a Macedônia ali por Filipos, Tessalônica, Bereia, ali, toda essa abrangência ali, e daí a intenção era voltar novamente para Éfeso para encontrar o seu discípulo Timóteo. O segundo subtópico fala mudança de planos, colocando justamente esse texto que nós estamos lendo aqui de 1 Timóteo, tratando desse texto ainda, e ele vai citar o capítulo 4, versículo 13 de 1 Timóteo também, que vai mostrar essa questão da intenção de Paulo de encontrar Timóteo novamente. Então, a questão aqui que trata nesse subtópico é justamente que Paulo ele vai até Nicópolis, que é uma região um pouco mais longe de Éfeso. E dentro dessa viagem, como a gente falou ali, que ele sai de Troade, passa pela Macedônia, Corinto, ali a Caia, por aquelas regiões. Aí vai até Nicópolis, que é um pouco mais longe de Éfeso, e ali nessa viagem ele acaba sendo preso. E aqui o texto do autor vai tratar numa perspectiva dessa mudança de planos que nós, muitas vezes, fazemos os nossos planos, traçamos as nossas metas, e você pode levar isso para o seu jovem, que nós fazemos os planos para uma viagem, como Paulo estava fazendo, na intenção de ver Timóteo, mas quem comanda a nossa vida é o próprio Deus. É nesse sentido que o autor da lição está levando aqui, que é importante você tratar com o seu jovem, que ele entender que quando muitas vezes acontecem determinadas circunstâncias, situações que faz com que ele mude os planos que ele já tinha traçado, ele tem que entender que muitas das vezes essa mudança de plano e essas circunstâncias que vêm adversas contra nós, para que nós venhamos tomar outro rumo, muitas vezes vem dentro da soberania de Deus, da vontade de Deus,
para que nós venhamos estar fazendo a vontade do Senhor. Nós temos que entender que a nossa vida está na mão de Deus e você pode levar dentro dessa perspectiva. Terceiro subtópico do nosso primeiro tópico diz, mas se tardar. Ele vai tratar isso justamente do versículo 15 de 1 Timóteo capítulo 3, que diz, mas se tardar, para que saibais como convém andar na casa de Deus. E nós vamos tratar desse texto um pouco mais para frente, essa parte de convém andar. Mas nesse subtópico, mas se tardar, ele vai tratar justamente dessa questão que Paulo, mesmo não sabendo o que iria acontecer, ele diz da seguinte maneira, a minha intenção é ir depressa a falar contigo, Timóteo, é estar logo conversando pessoalmente sobre essas questões e te orientando. Mas se alguma coisa acontecer, mas se alguma situação fazer com que a viagem se prolongue um pouco mais, se eu venha tardar, venha demorar a me encontrar contigo, eu quero que você tome todas essas palavras que eu já estou lhe antecipando por esta epístola, por esta carta, porque Paulo escreve essa carta e envia para que chegue às mãos de Timóteo e ele seja orientado por Paulo. O autor da lição vai mostrar que o apóstolo se mostrou precavido e diligente, fazendo o melhor uso possível da principal meio de comunicação da época. O principal meio de comunicação da época eram as epístolas, eram as cartas. Não tinha outra forma de você se comunicar, não havia telefone, não havia rede social, não havia nada. Então, pela carta, ele se comunica e orienta o seu jovem pastor, o seu discípulo Timóteo, a respeito das questões relacionadas ao ministério e ao pastorado. Então, aqui o autor vai levar, e essa parte é importante para você falar para o seu jovem, na questão dos próprios meios de comunicação, de como nós estamos utilizando. Porque aqui o apóstolo Paulo se utiliza justamente para orientar um jovem pastor, orientar o seu discípulo. E como é que nós estamos nos utilizando dos meios de comunicações importantes da nossa época. Nessa oportunidade, claro, quando se trata dessa questão desses meios de comunicação, nós temos vários meios de comunicações importantes, como o WhatsApp, Instagram, Facebook, agora tem o Threads também, tem vários meios de comunicação que servem para nós nos comunicar com outras pessoas e mostrar realmente aquilo que nós gostamos dentro da própria rede social. E é importante isso porque os jovens eles estão constantemente conectados e inteirados dessas questões de redes sociais e é importante você, professor, direcionar seu jovem a ele fazer uma reflexão da importância de ele se manifestar publicamente nessas redes sociais da maneira correta e se utilizar desses meios de comunicação para a glória de Deus. Nós vamos então agora para o nosso segundo tópico aqui. E o segundo tópico diz a Igreja do Deus Vivo. O primeiro subtópico diz como convém andar. Este subtópico está ligado justamente ao versículo 15, que nós já lemos aqui uma parte que diz, mas se tardar, para que saibais como convém andar na casa de Deus. Aqui é a parte desse convém andar não está direcionando somente para o Timóteo. Aqui ele trata a construção gramatical, está relacionado muito mais a todas as pessoas. A Bíblia Viva diz, para que você saiba que espécie de homens, a NVI vai dizer, como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus. Aqui há uma conexão muito grande com o que o apóstolo Paulo já está ensinando, porque ele estava fazendo orientações em relação ao presbitério e ao diaconato. Então ele fala, eu estou escrevendo essas questões relacionadas ao presbitério e ao diaconato para que você saiba como as pessoas devem se portar, que tipo de homens devem assumir essas posições. Mas claro, dentro dos princípios da palavra de Deus, tirando a essência do que o ensino quer trazer para nós, porque a Bíblia diz que toda a Escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ensinar, nós podemos dizer e levar para nós como nós estamos nos portando, qual que é o procedimento. Aqui diz que todos os crentes de Éfeso, via de consequência para os cristãos de todos os tempos, visava a igreja do Deus vivo. É para todos isso. Como é o proceder? E isso você pode levar para o seu jovem. Olha, aqui ele mostra justamente como convém andar e como nós estamos andando. Nós estamos andando como convém andar os cristãos, como convém andar as pessoas que são da casa de Deus, como convém andar a igreja verdadeira de Cristo. E essa é a reflexão desse primeiro subtópico.
A palavra aqui grega anastrefo, que é justamente o convém andar, fala de conduzir, proceder, andar, movimentar. É como nós estamos nos conduzindo, nos portando diante da igreja de Deus. E o segundo subtópico fala justamente isso, sobre casa de Deus, né? A palavra casa vem do grego oikos, que quer dizer habitação, tabernáculo, fala de lugar mesmo de Deus. Mas claro, aqui o próprio texto vai trazer isso, que não está falando do templo físico em si, não está falando da denominação e do lugar, da localização onde as pessoas se reúnem. Casa de Deus está tratando de algo mais relacionado ao corpo místico de Cristo, a questão espiritual, a igreja de Deus, a assembleia, como diz aqui em Hebreus 12, 23, a universal assembleia é a igreja dos primogênitos que estão inscritos no céu. É toda a igreja, é a igreja que está constituída dos regenerados, dos nascidos de novo, daqueles que verdadeiramente têm o Espírito Santo na sua vida, daqueles que verdadeiramente nasceram de novo e vivem para Deus, e isso independente de denominação. Esta é a casa de Deus, como nós devemos nos comportar pertencendo a essa habitação, pertencendo ao corpo de Cristo. É nesse sentido, e não como nós devemos nos comportar somente quando entramos no templo, somente quando entramos para cultuar no templo físico. Não, né? Aí pensamos que lá nós devemos nos comportar bem, como nós estamos nos comportando fora da igreja, fora do templo físico. Por isso que o sentido de casa de Deus não está relacionado ao templo físico, mas está relacionado à igreja de Deus, ao povo de Deus, ao corpo de Cristo, a todos aqueles que pertencem e são uma nova criatura em Cristo Jesus. E dentro desse subtópico da casa de Deus, também vai se utilizar a casa de Deus, a igreja do Deus vivo, e justamente se utiliza da palavra igreja, que é o termo em grego que é eclésia, né? Ek de fora, de externo, eclésia de chamado. Então, eclésia é aqueles que foram chamados para fora. Importante falar que esse termo eclésia era utilizado de uma maneira muito mais social e política, de pessoas que se reuniam na ágora, que era a praça dos gregos, e elas se reuniam para tratar de questões sociais e políticas. Ali era uma assembleia, ali era uma reunião, ali aqueles que foram chamados para fora para tratar de assuntos concernentes à política e à sociedade. Porém, Jesus se utiliza deste termo lá em Mateus 16, te digo que tu és Pedro e sobre essa pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E Jesus utiliza justamente a palavra eclésia. Esta é minha assembleia, esta é minha reunião daqueles que foram chamados para fora. E Jesus se utiliza disso, e hoje a palavra igreja ela tem uma conotação muito mais religiosa do que política e social. Então aqui quando fala igreja do Deus vivo, é justamente essa reunião do povo de Deus. É aqueles que foram convocados para estarem reunidos para a glória de Deus. Então aqui, quando a gente trata de todo o texto, é como se convém se andar, se comportar, se conduzir a todos aqueles que pertencem à igreja verdadeira e fazem parte do corpo de Cristo. Terceiro subtópico, o Deus vivo. Aqui fala sobre a igreja do Deus vivo. E esse contraste é muito importante porque, claro, Éfeso era uma igreja, era uma cidade que possuía o famoso templo da deusa Diana, e vários deuses existiam nessa cidade, uma cidade muito idólatra, de deuses que eram deuses mortos. E aqui a ênfase está justamente nisso, diante de tantos os templos que existiam naquela época, adorando a deuses estranhos, a deuses mortos. Nós fomos chamados, como convém andar na igreja do Deus que está vivo, do Deus presente e vivo. O texto aqui vai dizer, hoje igualmente precisamos ter fé e convicção de que estamos servindo a um Deus vivo. E é importante você tratar isso para o seu jovem, para que ele tenha plena convicção que Jesus Cristo ele morreu, mas ele ressuscitou dos mortos. Por isso que os nossos cultos não podem ser tratados como cultos fúnebres. O nosso culto não é um culto morto, o nosso culto é um culto de celebração, porque Jesus ressuscitou ao terceiro dia e está vivo. Nós servimos a um Deus vivo. Terceiro tópico, o mistério da piedade. E aqui nós vamos nos ater um pouco mais, que trata de algumas questões bem específicas relacionadas ao versículo 16 do texto de 1 Timóteo,
capítulo 3, que é o último texto que nós estaremos tratando aqui. Primeiro subtópico, coluna da verdade. Ele está tratando do versículo 16 que diz: e sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade, aquele que se manifestou, ainda o versículo 15, que diz: casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Então aqui trata justamente, tratando da igreja como a igreja do Deus vivo, que é a coluna e firmeza da verdade. O que seria a igreja ser a coluna da verdade? O mistério da piedade está ligado a isso, né? Que nós sermos a coluna da verdade. O que é a igreja ser coluna da verdade? Então aqui é interessante, nós sabemos que quando Paulo se utiliza do grego stilos, está falando justamente das colunas. E é interessante porque o templo da Diana, ela possuía 127 colunas, que eram colunas onde tinham pedras preciosas, eram colunas que foram dadas por reis, onde eram colunas belíssimas, não somente de parte de sustentação. Então aqui, quando se trata de ser a igreja ser coluna da verdade, não quer dizer que a igreja é o fundamento da verdade, não é isso. Não é que a igreja somente fundamenta a verdade, não. É que a igreja é coluna como todos que estarão no templo de Deus. Olhem para a coluna e vejam a verdade. Então a igreja é aquela que manifesta a verdade para o mundo. E isso é uma questão que nós vamos tratar um pouco mais para frente. Uma questão aqui de firmeza é justamente de estrutura moral e espiritual que a igreja tem, que são qualificações fundamentais para a igreja. Então a igreja, o caráter da igreja, a fundamentação da igreja, o viver da igreja está baseado na verdade e não na mentira. E isso, a questão aqui importante também é que aqui o texto diz: há um risco enorme de se tentar reduzir o evangelho a uma pregação moral pública, enquanto as qualificações individuais vão sendo desprezadas. Nós estamos vivendo, como diz o texto que cita aqui de 2 Timóteo capítulo 3, tempos trabalhosos, onde nós não podemos se manifestar somente com questões sociais e morais e achando que desta forma nós estamos manifestando Cristo. O evangelho não é somente regras morais, o evangelho é a vida de Deus em nós. O evangelho é a manifestação da verdade de Cristo em nós. O evangelho é manifestar o caráter de Cristo ao mundo. Então é muito além de somente ter uma verdade, possuir uma verdade, como o próprio mundo diz, relativizando a verdade, dizendo que existem várias verdades. Não, a igreja ela não traz uma verdade, a igreja traz a verdade, porque Jesus é a verdade. E a igreja manifesta ainda sendo a coluna da verdade ao mundo de uma maneira extraordinária. O segundo subtópico diz verdade libertadora. E aqui ele vai tratar de questões bem relacionadas ao que nós estamos vivendo hoje. O texto diz: a única mensagem libertadora é o evangelho bíblico completo, que expõe o mistério da piedade, encarnação, morte, ressurreição e glorificação de Cristo, e seu poder regenerador, justificador e redentivo. Aqui ele trata sobre essa questão da verdade libertadora, justamente de questões relacionadas a teologias que estão vindo aí há tempo já, como teologia da libertação, onde eles fazem uma manifestação da verdade libertadora como aquela que liberta o povo da pobreza, liberta o povo da opressão da sociedade e tentando colocar e implantar ideologias humanas dentro do evangelho. O próprio texto diz: isso é o que tem sido feito com parte da pregação evangélica, fazendo dela um discurso político na vã esperança da transformação da sociedade. Não tem como nós transformarmos a sociedade querendo modificar ela com ideologias humanas. Tem pessoas que acham que se agir dessa forma, se o Estado for nesse sentido, se o governo for levado dessa maneira, a sociedade vai ser transformada. Mas não tem como você transformar uma sociedade que é pecadora na sua essência. A sociedade é constituída de homens pecadores, de mulheres pecadoras, de um povo pecador. E como é que você vai trazer uma libertação da sociedade querendo fazer modificações sociais e políticas na sociedade, achando que isso vai transformar a sociedade?
A única coisa que transforma a sociedade é o Evangelho de Jesus Cristo. A única coisa que pode trazer transformação é a regeneração do homem, é transformar o homem pecador numa nova criação e através dessa nova criação o homem ser transformado para que ele venha modificar e influenciar a sociedade que está à sua volta. Essa é a questão fundamental dessa verdade libertadora, que nós somos o povo que pode transformar a sociedade, não trazendo ideologias humanas para que a sociedade venha mudar os seus comportamentos e venha seguir padrões ideológicos, políticos e sociais, para que assim vai modificar e a sociedade vai melhorar. O que melhora o homem é a regeneração, é o Evangelho de Jesus Cristo. E isso vai tratar bastante aqui no texto que você pode levar ao seu aluno. O nosso terceiro subtópico diz o conteúdo da mensagem. E aqui vai tratar justamente do que nós estamos pregando, porque ele vai tratar justamente do versículo 16, que é um texto extraordinário que diz: aquele que se manifestou em carne foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido na glória. Esse texto trata justamente do que nós já mencionamos, que é o mistério da piedade, que fala da encarnação, a morte, ressurreição e glorificação de Cristo. Então, o texto está tratando disso. Agora, nesse subtópico, fala justamente o conteúdo da mensagem de que nós estamos levando. O texto de 2 Coríntios capítulo 3 diz que nós somos cartas vivas. E qual é a mensagem que nós carregamos? Aqui o texto vai tratar de questões relacionadas à própria psicologização da própria pregação, trazendo pregações de autoajuda, teologia coaching, muitas questões relacionadas nesse sentido que tem abarcado os jovens. Mas o que vai trazer os jovens não é uma teologia psicológica, não é uma pregação motivacional, de autoajuda, porque isso só massageia o ego e faz com que as pessoas permaneçam no pecado achando que estão bem com Deus porque seu ego foi massageado por uma mensagem que só falou de coisa boa para ela. O Evangelho traz transformação e a palavra do Evangelho é suficiente para transformar a vida das pessoas. E aqui vai tratar o que nós já antecipamos um pouco sobre a questão da coluna e firmeza da verdade. A igreja deve sustentar e proclamar o mistério da piedade que Paulo expressou no texto desse hino. Esse texto que eu li aqui é um hino antigo daquela época que fala aquele que se manifestou em carne e foi justificado, dá a entender que era um hino bem conhecido da época. E um hino que tem um conteúdo recheado de teologia, recheado do que é o Evangelho. E aqui fala justamente isso, que a igreja foi chamada não para massagear o ego das pessoas, não para somente fazer, nós não fomos chamados para agradar as pessoas somente, falando coisa boa para elas, e nesse sentido, não. A igreja foi chamada para sustentar a verdade, para manifestar a verdade, para ser a coluna que todos olham para ela e enxerguem a verdade de Cristo. Porque o mundo lá fora não quer uma nova pregação, não quer um estilo de pregação diferente, não quer um hino novo. O mundo lá fora quer ver Cristo na nossa vida, como diz Colossenses 1:27. Cristo em nós é a esperança da glória de Deus. E você pode levar isso ao seu jovem, que se eles estiverem com Cristo, eles estiverem vivendo realmente e testemunhando a vida de Cristo na vida deles, eles estarão influenciando e transformando a sociedade. Nosso último subtópico diz buscando equilíbrio. E aqui o texto diz: o ensino de Paulo visava ensinar como convém andar, isto é, deve ser feito com equilíbrio. Então aqui é justamente nós pregamos Cristo, pregamos o Evangelho, mas todas as coisas devem ser feitas com equilíbrio. A moderação, ela é a base do Evangelho. Nós não podemos pegar extremos radicais e nós temos que centralizar e pregar Cristo, o Evangelho, pregar as Escrituras, mas sempre centralizando Cristo, porque Ele deve ser glorificado em todo o tempo. Por isso que Romanos 11:36 diz: porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Embora nós tenhamos outros ensinos, todo o ensino da igreja, todo o ensino bíblico, ele visa a glorificação de Cristo. E é nesse equilíbrio que o texto do autor da lição vai tratar. Queridos, encerramos
Essa nossa aula tem a conclusão que fala dos tempos trabalhosos, com tantos fundamentos destruídos, é o imperativo de que, como igreja, cumpramos nosso papel de defesa e proclamação da verdade, que é Cristo e seu evangelho pleno. Para essa importante missão, precisamos manter um comportamento apropriado, cumprindo fielmente a palavra de Deus. Isso não é possível com as nossas próprias forças, mas a graça de Deus nos capacita. Leve essa palavra ao seu jovem, que a graça de Deus o capacita, que não é pelas forças dele e que o evangelho é a única coisa que pode transformar a sociedade. Embora o mundo tenha apresentado várias bandejas, Cristo é suficiente. Que você tenha uma ótima aula neste domingo. Eu espero ter contribuído com a sua aula, contribuído com a lição para que você venha aprender mais e que na próxima pré-aula você pode estar aqui conosco na IADIO TV. Se inscreva ali, pegue o sininho, clique ali para que você venha estar sempre inteirado nas aulas aqui da IADIO que estaremos apresentando toda semana e também nos cultos que tem as pregações. Fique conosco, porque sempre tem um conteúdo relevante para a sua vida. Amém? Fica na paz do Senhor Jesus.